Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Mato Grosso, mas muito boa noite mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Cidade Verde, canal 12.1, com a melhor imagem digital para todo o estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, amigo, bem-vinda, amiga, a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é quarta-feira, chegamos na metade de mais uma semana, é dia 5 de abril do ano de 2023 e eu espero que o seu dia tenha sido lindo, que Deus tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. Hermes, boa noite. Boa noite, Agnello Corbellino. Boa noite a todos que estão assistindo Passando a Limpo para todo o estado de Mato Grosso, Brasil e mundo, através da internet. Quer participar conosco? É muito fácil. Manda seu WhatsApp no 65 99930 0012. Eu vou repetir. É o 65 99930 0012. Manda sua mensagem dizendo que bairro que você está, em que cidade que você está, qual estado, que a sua mensagem é muito importante para nós. Não é verdade, Agnello? Com certeza, viu, Hermes? E tem chegado mensagem de muitos lugares, não só aqui do estado de Mato Grosso, mas de várias regiões do país, né? É muito bacana quando a gente começa a interagir com Recife, com o Ceará, né? O estado do Ceará, com a Paraíba, né? Com Rondônia, Porto Velho lá nos assistindo, Goiás. Subindo lá em cima, lá, Amapá. Cara, que legal no isso. Norte, o Amapá bacana, todo dia, né? Tem gente que manda mensagem. As pessoas mensagem. Estão procurando o programa Passando a Limpo através do satélite também, viu, gente? É muito legal. E outra, vocês podem assistir o Passando a Limpo através do Facebook, de qualquer lugar do país, fora do país, é só acessar lá, Passando a Limpo, MT. Pronto, você vai assistir o programa ao vivo, não está em casa, está fora de casa, você vai poder acompanhar o programa Passando a Limpo. Tem um canal no YouTube, tem o Instagram, que mais, Hermes? Temos o canal no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp e várias ferramentas, Agnello, várias ferramentas. E o nosso mesmo. portal de notícias, E o portal né? de notícias, que é www. passandoalimpomt.com.br e também tem o Agnello. Eu não estou colocando no ar aqui. Mas daqui a pouco você vai colocar. Mas daqui a pouco eu vou colocar. É o seguinte, o Passando a Limpo MT está assim recheado de notícias. Não é somente de Cuiabá, não. Fala de Cuiabá, do interior, fala também de Mato Grosso, do Brasil, do mundo. Fala de tudo. É passandoalimpomt.com.br. É um excelente site. Anotem já no seu celular. É um dos mais completos, né? Você que entra legal. lá, Tá você muito vai legal. ver. É muito bacana. Obrigado, viu, Hermes? Obrigado. Eu que agradeço. Olha, fique por dentro do que vai rolar no programa Passando a Limpo dessa noite. Ana Paula, traz para nós. Ana Paula, boa noite. Homem invade creche e mata 4 crianças em Blumenau, Santa Catarina. Comissão de Defesa do Consumidor da LMT recebe presidente da concessionária Via Brasil. Entre os assuntos tratados é a falta de ajuda aos caminhoneiros. Nova política de valorização do salário mínimo está sendo discutida entre o governo federal e centrais sindicais. Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, critica invasões do MST e defende armamento do homem do campo. O governo de Mato Grosso realiza em Cuiabá a 3ª edição do curso de operações policiais destinado a profissionais da segurança pública. Balança comercial brasileira fecha positiva em 11 bilhões de dólares no mês de março. Uma criança de 7 anos ficou ferida após explosão em um supermercado no bairro Vila Operária, em Rondonópolis. Obrigado, viu, Ana Paula? Bem, olha, daqui a pouco eu recebo aqui na minha sala de entrevista do programa Passando a Limpo a doutora Elaine Cristina. Ela que é a diretora do LACEN, aqui do estado de Mato Grosso, que é o laboratório central. E nós vamos falar sobre a Omicron, vamos falar sobre a dengue, nós vamos falar sobre as doenças virais, vamos falar sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no estado de Mato Grosso para conter essa onda de infecções. Eu vou conversar com ela sobre meningite, vou conversar com ela sobre varíola, vou conversar com ela sobre a estrutura do laboratório central e aquilo que está sendo desenvolvido, obviamente, para atender a população do estado de Mato Grosso. Não sai daí não, viu, mãe, pai? Não sai daí não, porque o assunto é muito importante, eu vou precisar muito da sua atenção e da sua ajuda também, viu? Agora, dá uma olhada para essa cena aqui, porque hoje uma das coisas mais tristes aconteceu aqui
no país, infelizmente, lá na região sul do país, em Blumenau. Um homem de 25 anos de idade invadiu uma creche em Blumenau e matou pelo menos 4 crianças na manhã desta quarta-feira. Uma das coisas mais tristes vistas aqui nesse país nos últimos tempos. Segundo a Polícia Militar, ele teria chegado em uma motocicleta, pulou o muro, atacou com uma machadinha os estudantes que estavam em um parque nos fundos da unidade. O fato ocorreu no Centro de Educação Cantinho Bom Pastor, localizado na Rua dos Caçadores, bairro Velha. Uma quinta criança estaria em estado grave e outras 4 também tiveram ferimentos e foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio. A unidade de saúde confirmou que recebeu os pequenos de 3 a 5 anos, muitos feridos, muito machucado. Olha, é uma cena muito triste. Nós estamos chocados com tudo que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias aqui no país. Recentemente passamos por uma situação como essa, quando um aluno entrou dentro de uma sala de aula, atacou professores, colegas da sala de aula e agora esta cena, infelizmente. A identidade das vítimas: Bernardo Cunha Machado, 5 aninhos, Bernardo Pabeste da Cunha, 4 aninhos, Larissa Maia Toldo, 7 aninhos, Enzo Marquezim Barbosa, 4 anos. As imagens que você está vendo aí é da Rádio Louvor Celestial, lá de Blumenau. Olha, muito triste, gente. O Brasil hoje está em lágrimas. O Brasil hoje está tomado por um sentimento de tristeza, de emoção, por conta exatamente do que aconteceu lá em Blumenau, onde crianças, vítimas de um doido, de um psicopata, sabe, de um doente mental, comete um crime bárbaro contra crianças indefesas, inocentes, sem nenhuma condição de defesa, utilizando uma machadinha, dando golpes em crianças indefesas. Olha, muito triste. O coronel Diogo, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ele falou sobre a ocorrência na creche Cantinho Bom Pastor, que vitimou até agora 4 crianças. Vamos ouvi-lo. Nós somos acionados por ocorrência às 8h54. As nossas equipes deslocaram juntamente com as unidades do SAMU avançada e básica. Chegando ao local, nós constatamos o óbito de 4 crianças, sendo 3 meninos e uma menina, a faixa etária de 5 a 7 anos. E ainda 4 crianças que foram feridas, num estado grave, que foram atendidas pelo Cordeleiro e pelo SAMU e conduzidas ao Hospital Santo Antônio. Uma está em estado grave, são 2 meninos e 2 meninas. Que estão agora no hospital em procedimentos. Qual é o estado de saúde das crianças feridas? Uma delas, estado grave, segundo a informação, está recebendo todo o auxílio médico, e outras 2, uma em estado intermediário e outras 2 em estado leve, ferimentos leves. Todas elas já com atendimento médico. Ao vivo para o primeiro impacto para todo o Brasil, coronel, como é que foi a morte das crianças? Como é que elas foram mortas? As crianças, o autor, pulou o muro, armado com uma arma branca, machadinha, e deferiu golpes nas crianças, especialmente na região de cabeça, e o qual levou ao óbito no local dessas crianças. Qual é o estado dos profissionais, estado emocional? Estão todos em choque, todos os profissionais, além dos funcionários, professores, funcionários de todo o CI, estamos aí todos em choque por essa situação, e vamos aí dar todo o suporte necessário para as famílias e também para os profissionais que atuam. Bem, essa foi a fala do coronel Diogo, do Corpo de Bombeiros, lá de Blumenau, Santa Catarina. Eu conheço Blumenau. Blumenau é uma cidade muito bonita, uma cidade muito pacata, uma cidade muito tranquila, onde todo mundo conhece todo mundo lá, sabe? É uma cidade muito família, onde as pessoas, elas se dão muito bem lá, se gostam. E de repente acontece um fato desse daí, envolvendo crianças, e nós estamos apurando aqui, porque é possível que 2 das crianças que foram levadas em estado muito grave, elas possam ter não resistido aos ferimentos, principalmente uma, por ter levado golpes na cabeça, porque esse crápula, esse doente, esse rapaz de 25 anos de idade que fez isso,
ele golpeou as crianças com a machadinha na região da cabeça, na região do ombro, na região, sabe, do pescoço, na região do peito, ou seja, fica até difícil para você poder descrever esta cena ou tentar traduzir isso para você. Nós estamos falando de crianças indefesas que foram surpreendidas com tamanha violência. Eu fico imaginando e tentando me colocar no lugar dos pais, dos familiares, dos profissionais, das outras crianças que presenciaram tudo isso. Olha, por mais que a gente tente visualizar essa situação para poder transmitir a você o mais perto daquilo que a gente entende ter sido a realidade, a gente não consegue, porque é muito difícil. É muito difícil. A Polícia Civil de Santa Catarina identificou o autor do ataque a esta creche nesta quarta-feira como sendo Luiz Henrique Lima, de 25 anos de idade. Segundo o delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, o suspeito já está detido na Central de Plantão Policial de Blumenau após se entregar às forças de segurança do Estado. Ele é nascido no dia 19 de dezembro de 1997, é natural de Salto do Lontra, no Paraná. Ele trabalhava como motoboy e mora na cidade catarinense onde ele provocou esse ataque. É esse rapaz aí. Nas redes sociais, internautas compartilham um vídeo que atribui como sendo o suspeito sendo interrogado após a prisão. Tem imagens aí? Solta para mim, por gentileza. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, dentro da cadeia. O homem que invadiu uma creche na manhã desta quarta-feira e matou 4 crianças foi preso após se entregar à polícia em Blumenau, Santa Catarina. Ele meteu uma bala na minha cara. Mas de onde tu conhece ele? Eu já treinei jiu-jitsu com ele. Treinou? Treinei na aula, na Fortaleza. Na Fortaleza? Isso aí. Pois é, que coisa, não? Não tem outra maneira de atribuir a este indivíduo aí, né, uma debilidade mental, uma loucura, sei lá. Eu, sinceramente, viu, Hermes, eu estou tentando aqui buscar uma palavra que pudesse descrever exatamente o ato que esse camarada praticou, né? Não é só loucura, não. Eu acho que não é só loucura, sabe? É um misto de situações que demonstra exatamente o rumo que o ser humano está tomando diante da situação ao qual nós estamos sendo submetidos diariamente. Nós não sabemos o histórico dele, nós não temos o histórico dele. A polícia não divulgou até agora se ele já teve envolvimento com alguma outra ação criminosa, se ele já tem uma ficha policial, se já há registros de ocorrências contra ele, se ele demonstrava ser uma pessoa violenta. Mas nós estamos sendo surpreendidos a todo momento de pessoas que a gente nunca imaginava que ia cometer crimes bárbaros e acaba cometendo coisas horripilantes, como este homem. Então a gente não consegue mais separar quem é louco, quem não é, quem é doente, quem não é, quem é psicopata, quem não é, porque a sociedade está cheia deles aí, andando por aí, livremente, circulando entre nós. É difícil. Você tem as imagens aí, Hermes, das crianças? Tenho. Coloca para mim, por gentileza, Hermes. Essas são as imagens das crianças? Pode tirar para mim, por favor, o caracteres aí? Isso. Essas são as 4 crianças que até agora morreram. Infelizmente, vítima esses 3 jovenzinhos, né? Esses 3 menininhos e essa princesinha, Guinelo. Pois é. Eu hoje não vou mentir para você, foi difícil deixar meus filhos ir para a escola, entende? Porque é complicado, cara. É a situação assim, eu peço até desculpa pela a emoção, mas assim, é complicado, que a gente não sabe o que está acontecendo, cara. Esse é o grande problema, né? As escolas não têm proteção, né? Não bebês, tem segurança, né? Bebês, que a desculpa de semana retrasada, 2, 3 semanas atrás, que eram adolescentes. Semana passada, né? Professores foram atacados, foi esfaqueado. Uma professora foi morta. Foi morta, que ele sofria bullying, que isso, aquilo e tal. Não, isso é um doente mental, um louco, não sei as palavras que digo. Matar umas crianças, bebês, são bebês, entendeu, Aguinaldo? Nenhuma. E eu não sei, Aguinaldo. E assim, o mais revoltante
é ver pessoas do lado da esquerda, de direita, fazendo palanque. Em cima de um assunto Um tão sério assunto desse. como esse. Eu acho assim, ó, você, cidadão do bem, seja lá quem for, não importa qual político que for, abriu a boca para falar sobre isso, fala assim, não, pelo amor de Deus, cala sua boca, porque você vai falar besteira, né? Cala a boca, não é o momento Infelizmente, disso. muitos aproveitam essa situação para fazer narrativas totalmente inadequadas. Infelizmente. Pode tirar aqui para mim, por favor, Mato Grosso, vem comigo. Nós acabamos de mostrar aí a situação lá em Blumenau, Santa Catarina, e nós estamos, obviamente, sentindo muito tudo isso, e o reflexo disso nós não temos condições ainda de avaliar. Agora, olha o que aconteceu lá em Rondonópolis, ontem, por volta das 18 horas, dentro do supermercado Tropical, uma das mais importantes redes de supermercado de Rondonópolis, na região da Vila Operária. Está vendo essa explosão? Olha isso daí. Olha essa explosão. Nessa explosão, uma criança ficou ferida, uma criança de 7 anos de idade. E também uma mulher ficou gravemente feridos. Os dois foram levados às pressas para o Hospital Regional de Rondonópolis. Até então, imaginava-se que o que aconteceu ali foi um defeito, um problema em um tubo de aerosol, de um desodorante, né? E que por alguma razão ele veio a explodir, causando todo este problema aí. Eu hoje estava em Rondonópolis, Hermes. Eu fui para Rondonópolis hoje pela manhã. E hoje pela manhã, no programa Passando a Limpo, lá na 105 FM, eu entrevistei o diretor, dono do supermercado Tropical. E logo pela manhã, ali por volta das 7h30 da manhã, eu conversava com ele e ele disse, Agnello, foi uma fatalidade, nós nunca passamos por isso, foi um problema, sabe, que não tem explicação. Olha o momento da explosão, olha só, muita gente dentro do mercado, um mercado muito grande, muito bem conceituado, olha isso aí. E de repente explode. Pois muito bem, quando foi ali por volta das 10 horas, quando a perícia começou a fazer os trabalhos de investigação para saber as causas, o real motivo desta explosão, encontraram artifícios, Hermes. Artifícios, como sendo de uma bomba que colocaram ali. Misericórdia. Colocaram uma bomba dentro do supermercado, lá em Rondonópolis. Isto eu confirmei agora, antes de começar o programa Passando a Limpo, voltei a falar com ele, ele disse, Agnello, está confirmado, a perícia encontrou vestígios, material de uma bomba caseira que fora montada e colocada ali. E ele disse mais, descobriu-se que nas redes sociais do supermercado, havia ali chantagens sendo feitas para que eles dessem dinheiro para não sabemos quem, se é uma facção, se é um grupo criminoso, a gente não sabe ainda, e que se não desse dinheiro, eles iriam estourar a bomba, ou seja, descobriu-se depois que o supermercado já estava sendo chantageado. E não é só o supermercado Tropical que corre o risco de passar por isso, porque a polícia descobriu que 2 outras empresas também estão na lista, ou seja, 3 empresas de Rondonópolis estão na lista de criminosos que estão ameaçando explodir, a exemplo do que aconteceu no Jardim, lá no supermercado Tropical, que acabou ferindo gravemente uma criança de 7 anos de idade, por muito pouco ela não perdeu a mãozinha esquerda. E uma mulher também que se feriu gravemente. Tem os vídeos aí, solta para mim. O desespero da população ontem, 6 horas da tarde, na Vila Operária, lá em Rondonópolis. Do desespero, gritos, choro, pessoas saindo correndo, um momento de pânico. As pessoas tropeçando umas sobre as outras, caindo. As pessoas que conseguiram chegar do lado de fora do supermercado sem entender o que havia acontecido. Tem áudio? Pode colocar, por favor.
Daqui a pouco, você vai ver as pessoas conversando do lado de fora. A polícia já achou vestígios de bomba, de artefato explosivo dentro do supermercado. Eu confirmei agora. Moça, calma aí. Calma aí. Olha o calcanhar da menina, você tá doido? Pode, moço. Olha o calcanhar. Meu pai do céu, que tragédia danada. O mercado tropical da Vila Operária acabou de ter uma explosão lá dentro agora. O que foi aí, Eduardo? Explodiu um trem lá, não sei não, pegou na criança ali, a criança tá toda machucada. Explodiu, criança Nossa, no tá mercado. do lado do trem. Bom, vamos aguardar. Amanhã eu vou ter mais informações, eu vou estar conversando novamente com a direção do supermercado, vou estar conversando amanhã pela manhã com a Polícia Civil, vou estar conversando amanhã com investigadores para saber exatamente aonde já avançamos com as informações com relação a esse episódio lá em Rondonópolis. Graças a Deus ninguém perdeu a vida, mas a criança de 7 anos está muito ferida em um leito de UTI na Santa Casa de Misericórdia em Rondonópolis e a mulher lá no hospital regional. Outras pessoas se feriram, mas levemente, graças a Deus. Era para estar dizendo assim, que fatalidade. Que fatalidade, se mas se fosse uma explosão, né? Sim. Mas não é uma fatalidade, Não é uma fatalidade. Foi uma ação provocada. Uma ação provocada e temos que saber por quem, né? E tem que ser preso. Extorquindo o supermercado, ameaçando o supermercado a dar dinheiro para uma facção criminosa. Uma facção que sempre está comandando os bairros, que está alastrando e já está entrando dentro dos centros das cidades. E, infelizmente, Aguinaldo, daqui a pouco, se não tiver o combate mesmo contra essas facções... Hora que eu sair daqui, inclusive, do programa hoje, eu vou conversar com o comandante da Polícia Militar, também de Rondonópolis, sobre essa situação aí. Bem, olha, saindo desse assunto, né? Daqui a pouco eu chamo a sua atenção, família, porque eu vou estar recebendo aqui na minha sala de entrevista a doutora Elaine Cristina, bióloga, diretora do LACEN, Laboratório Central, e nós vamos falar de um assunto muito sério, muito grave, que é de repercussão nacional e principalmente aqui no estado de Mato Grosso, que é o avanço dos casos de dengue, de chikungunya, Omicron e outras coisas mais, tá bom? Doenças respiratórias, nós vamos explorar ela um pouquinho nisso daí, não sai daí não, porque eu vou precisar muito da sua ajuda também, da sua atenção, tá? A Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte recebeu o presidente da concessionária Via Brasil, João Cury. O assunto da reunião se resumiu aos problemas que os contribuintes têm relatado sobre a concessionária. O principal deles em relação à falta de ajuda aos caminhoneiros que pagam pedágio, mas não têm atendimento de guincho. Eu vou falar sobre a 163-364. Vem comigo, Mato Grosso, na tela do Passando a Limpo. O assunto da reunião se resumiu aos problemas que os contribuintes têm relatado sobre a concessionária Via Brasil. O principal deles é em relação à falta de ajuda aos caminhoneiros que pagam o pedágio, mas não têm atendimento de guincho em casos de acidente. São 4 praças de pedágio na MT 246, que é responsabilidade da Via Brasil, que vai da BR-364 de Jangada, passando por Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, até Itamaraty Norte. Nesse percurso são 4 praças de pedágio e eles questionam e aflitos porque quebra o caminhão, não tem guincho, não tem ninguém que o socorra. O presidente da concessionária explica que o atendimento não está previsto no contrato. Esse contrato, desde o edital, ele não previa assistência de guincho pesado. Então, nós temos guincho leve e guincho médio. Mas o guincho pesado, que é o guincho que efetivamente consegue destombar, por exemplo, para ser bem efetivo e prático, uma carreta de 9 eixos, que é a grande maioria das carretas que passam aqui na região, são as carretas que transportam grãos, por exemplo, não tem essa previsão contratual. Então, isso é uma coisa que desde o início do contrato a gente vem conversando com a Sinfra, porque todas as demais concessões do Estado prevêem o guincho pesado até pelo tipo de tráfego que nós temos aqui na região. E, em particular, na concessão de Tangará da Serra, da MT 246, nós temos 2 serras, né? Então, o que acaba elevando o número de tombamentos de carga. Então, se faz ainda mais necessário
o fornecimento de um serviço de guincho pesado. O contrato ele diz que a gente deve simplesmente fornecer uma lista de fornecedores na região. Mas a gente entende que isso não é uma prestação de serviço adequada e a gente já vem conversando com a Cinfra e com a AGER, como foi colocado hoje aqui, para tentar buscar uma solução de readequação do contrato e fornecimento daquilo que a gente entende que o usuário deveria receber, que é uma prestação de serviço de guincho pesado. O presidente da Via Brasil explicou que a empresa atende 500 quilômetros de rodovias em Mato Grosso, em 3 pontos diferentes do estado. A Via Brasil tem 3 concessões no estado do Mato Grosso, são concessões jovens, uma concessão que está chegando aos 5 anos, uma aos 4 anos e outra que vai chegar aos 2 anos de idade. Foram 3 horas de deliberações, inclusive com a chefe do PROCON em Mato Grosso, a Gisela Simona. Os deputados sabatinaram o representante da concessionária Via Brasil. Um estado agrário como o nosso, um estado que hoje depende muito das vias rodoviárias para que haja o deslocamento tanto da produção quanto do cidadão, termos ainda deficiências contratuais que tragam uma qualidade de serviço tão ruim. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, vem fazendo esse trabalho de fiscalização, porque a partir do momento que há uma concessão, uma relação de consumo entre o cidadão que paga o pedágio e a concessionária. E a concessionária tem obrigação contratual a cumprir. Então, esse trabalho é importantíssimo, cobrando inclusive a AGER, que é a agência reguladora que cobra, que tem o dever de fiscalizar o cumprimento do contrato, cobra a empresa para que cumpra o contrato, para quem não se cumprir no contrato, que haja uma penalidade, que haja um ressarcimento para o cidadão, que haja uma compensação, porque o contrato assim estabelece. Bem, obrigado aí, um abraço aí para o deputado Diego Guimarães. Agora, eu fiz umas anotações aqui, rapidamente eu vou falar, porque a minha entrevistada já está aí, a doutora Elaine Cristina, já está ali sentada, eu já vou conversar com ela, ela que é diretora do LACEN, mas rapidamente aqui. Querido amigo que me assiste aqui no estado de Mato Grosso, 118 municípios, um estado grande, pujante como esse aqui. Você percebe como os contratos são firmados com essas concessionárias que cuidam da malha viária do estado de Mato Grosso? É um escândalo, é um absurdo. Olha a situação da Rota do Oeste com a 364 e a 163. Uma vergonha, o corredor da morte, do escândalo, da roubalheira, do desvio do recurso público, do favorecimento dos amigos. E olha o resultado que está. Agora, olha só esta concessionária Via Brasil. Conforme disse aí o nobre presidente aí, é uma concessionária nova, cuida de um trecho de 500 quilômetros, 4 praças pedagiadas, atende regiões importantes como a MT 246 ali de Tangará da Serra. Pera aí, vocês não sabem que aqui em Mato Grosso é o estado dos treminhões, caminhões? Será que ninguém sabe? Precisa falar isso. Não precisa falar isso, que os caras vão cuidar do maior tráfego de caminhões, tráfego de caminhões do Brasil? Será que alguém em sã consciência não entende isso? E aí vem dizer assim, mas no nosso contrato, olha o tipo de contrato que é firmado, no nosso contrato não prevê guincho de grande porte para atender carretas. Então os nossos guinchos são leve e médio, para atender quê? Carros de passeio, caminhonetes, talvez uma F4000 no mais. É a novidade para eles. Sabe? E aí ele diz assim, então nós temos que conversar com a Cinfra, que é a Secretaria de Infraestrutura, nós temos que reavaliar o contrato que foi feito. O que ele está dizendo? Aditivo no contrato. Ou então a possibilidade do quê? De um aumento na cobrança do pedágio. Para poder justificar o investimento que eles vão ter que fazer em colocar um guincho para atender carretas. Eles não sabem que aqui em Mato Grosso tem carreta. E o mais escandaloso disso daí é que assinam um contrato desse nível aqui no estado de Mato Grosso. É brincadeira, né, rapaz? E aí pega esses 500 quilômetros do consórcio Via Brasil, ele está fatiado, viu? Você que está me assistindo aí, ele está fatiado. Dividido em 4 pedaços. Pedaço vai para um, outro pedaço vai para outro pedaço vai para outro pedaço vai para um deputado aqui,
outro pedaço vai para o prefeito ali, e assim que as coisas estão sendo firmadas aqui em Mato Grosso. Quem é que está pagando essa conta? Eu, você que circula, que usa as rodovias. Né? Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência com uma entrevista ao vivo com a doutora Elaine Cristina, bióloga, doutora em Ciências de Saúde também, diretora do LACEN, Laboratório Central aqui de Mato Grosso. Não sai daí, não, eu espero você. De volta com o programa Passando a Limpo, são 19 horas e 37 minutos. Estou recebendo pela primeira vez e tendo o prazer de conhecê-la, a doutora Elaine Cristina, doutora de fato de Ciências da Saúde. Serviço de saúde que continue nos enviando a amostra, que mesmo usando teste rápido, juntamente com a população, para poder fazer esse diagnóstico rápido, eles consigam também preparar essa amostra e encaminhar para a gente, para que a gente possa fazer o monitoramento, né, desses vírus circulantes. A gente teve aí a pandemia, né, que a gente ainda está na pandemia, sim, mas tivemos uma redução desse número de casos de Covid, porém, a gente ainda tem a permanência do Covid circulando e de outras doenças que durante esse tempo da pandemia e aí a gente acha que possivelmente, né, isso esteja ligado à concorrência viral, né, concorrência de espécies, e aí hoje nós temos aí todas essas outras doenças que ficaram adormecidas durante esses 2 anos e meio, elas surgiram novamente. Sim, é importante que a população saiba que a Covid não acabou. A Covid não acabou. Acho que isso tem que ficar muito claro para você, para mim, para todos nós. A Covid está aí. Graças a Deus, houve uma redução, né, extraordinária do número de casos de Covid. Só que, junto com a Covid, descobriu-se também a Ômicron, né? E há quem diga que a Ômicron, Covid e a dengue, elas estão muito próximas uma da outra e a gente acaba não sabendo o que é uma, o que é outra, acaba se confundindo exatamente por conta que os sintomas eles são muito próximos, muito parecidos em alguns casos, né? Ainda que com pessoas vacinadas 1, 2, 3, até 4 vezes, né? Não está totalmente imune. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, essa preocupação, como é que vocês estão acompanhando isso dentro do laboratório, através dos exames, das pesquisas que vocês estão fazendo, inclusive a nível de Brasil também. Então, dentro do laboratório, a gente buscou fazer parcerias com instituições como a Fiocruz, o Butantan. Então, são instituições que nos apoiam no monitoramento desse vírus. Então, para a gente gente precisa entender que vírus está circulando dentro do estado, onde que eu tenho mais a presença do vírus A, ou do vírus B, ou do vírus da dengue. Quais as regiões mais afetadas? Qual é a faixa etária, né? Ter o conhecimento de como isso está ocorrendo para a gente poder subsidiar as políticas públicas, subsidiar as ações de prevenção, de controle, as medidas individuais e coletivas. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esse monitoramento para a gente poder conhecer o que está circulando. Ainda que com toda a tecnologia que vocês possuem, juntamente com esses institutos, centro de pesquisas internacionalmente conhecido, como a própria Fiocruz, vocês estão conseguindo acompanhar esse ritmo? Sim, a gente montou um laboratório de vigilância genômica, né? Um laboratório de sequenciamento genético. Hoje nós temos todas as tecnologias disponíveis no mercado para se fazer sequenciamento genético. Então, tecnologias de ponta, do qual a gente consegue fazer o monitoramento de tudo que chega para a gente. Então, certo, hoje, todas as amostras que chegam até nós, elas estão sendo sequenciadas para a gente poder saber que vírus é aquele, para a gente poder dar suporte para vigilância, para assistência, para poder se trabalhar. Se eu perguntasse para a senhora hoje, doutora Elaine Cristina, a senhora teria condições de fazer um diagnóstico do perfil hoje mais afetado e por regiões? A senhora teria condições de até prestar esse tipo de informação? Porque nós estamos falando hoje praticamente para o estado inteiro, né? Região norte, região sul, região oeste, região do Araguaia, enfim, região sudeste. Aonde o problema se agrava mais e em que perfil, que público hoje é o mais afetado?
Então, a gente faz o mapeamento, né? A gente faz o mapeamento, então a gente tem isso, todas essas informações mapeadas, e hoje a gente tem ainda dentro do estado alguns vazios. A gente tem alguns vazios para a Covid, a gente, SARS-CoV, a gente tem um vazio menor. Então, nós temos ali municípios como Coniza, municípios da região do Araguaia, municípios ali acima de Sinop, da região ali do Nortão, que não temos amostra, nós nunca sequenciamos uma amostra deles para poder a gente saber o que circula lá para SARS-CoV. Quando a gente vai olhar isso para os arbovírus, esse vazio é muito maior, porque o advento, como eu disse, do teste rápido, então é muito mais fácil a gente usar o teste rápido, saber se a pessoa está positiva ou não, tomar as medidas ali do manejo do paciente e não enviar a amostra para se fazer RT-PCR e, consequência, vigilância genômica. Certo. Doutora Elaine, essa questão que envolve os municípios. Nós temos 141 municípios, conhecendo praticamente quase todos esses municípios aqui no estado de Mato Grosso, eu penso que eu posso dizer que 70% desses municípios, eles, dentro da sua secretaria, da sua área de saúde, eles não estão devidamente reestruturados, são muito dependentes, dos polos regionais, a exemplo do polo regional de Sinop, a exemplo do polo regional lá em Cáceres, a exemplo do polo regional de Rondonópolis, que envolve ali 20 municípios, região norte, região do Araguaia. A gente percebe uma deficiência, a senhora citou agora, uma dificuldade em receber informações desses municípios. Esse atraso, esta ausência da troca de informações e de experiências, ela prejudica exatamente esse combate que precisa ser feito com urgência? Sim, ocorre um prejuízo, sim, porque se a gente não sabe o que está circulando, por exemplo, a dengue, ela é sazonal, a influenza é sazonal, então eu consigo hoje descobrir que vírus circulou nessa temporada, para que na próxima eu já esteja preparado para poder não ter um elevado número de casos e, com isso, não chegar ao ponto de lotar os leitos hospitalares. Os consórcios regionais estão sendo alertados para isso aí? As comissões municipais, os conselhos municipais de saúde estão sendo alertados para isso daí? Porque esta omissão de informação é algo muito sério, porque acaba afetando a coletividade, porque um problema que acontece, por exemplo, que nem a senhora disse, lá em Coniza, ele pode de lá vir se expandindo para outras regiões, se medidas não forem tomadas, Então, isso é uma questão, eu penso que deve ser tratada com prioridade. Sim, a gente faz, sim, toda essa conversa, a gente está sempre nas CIBs, nos palcos, nos colegiados de decisão. Os relatórios, eles são enviados também aos hospitais regionais, que aí chega até o município. Então, a gente está sempre disposto a fornecer as informações para que todos possam usá-las para fazer um melhor trabalho. Porém, também a gente tem uma dificuldade. Essas amostras, elas não são uma amostra que eu pego ela e coloco de qualquer jeito e envio. Então, ela precisa de manuseio adequado, ela precisa de chegar, ela precisa ser coletada num tempo adequado entre o início dos sintomas. Pessoas treinadas, ela precisa ser armazenada da forma correta, ela precisa chegar aqui no tempo hábil. Eu não posso ficar com uma amostra mais de 3 dias. Isso envolve estrutura, envolve logística, envolve recursos, envolve capacitação técnica, e você percebe, você que está nos assistindo, as dificuldades que nós encontramos e ainda nos deparamos dentro de um setor de saúde de um estado gigantesco, rico, como é o estado de Mato Grosso. As dificuldades que tem justamente pelo distanciamento dos municípios com a capital do estado, onde se concentra, obviamente, esse centro e esse aparato de estudo. Bom, falamos sobre Ômicron, falamos sobre dengue, falamos sobre Covid. Me preocupa as informações que transitam pelos corredores do estado com relação aos casos de meningite. O que
que a senhora pode trazer de informação com relação a isso? Temos realmente casos de meningite no estado de Mato Grosso? Isto está acontecendo em uma única região ou cidade, ou isso já é preocupação porque em vários pontos do estado já se vê sinais da meningite chegando aqui no estado? Então, com relação à vigilância laboratorial, nós recebemos as amostras desses casos que foram colocados na mídia e as análises feitas dentro do LACEN e até mesmo na nossa referência, né, que foram análises de RT-PCR, das quais a gente ainda não faz aqui, elas vieram negativas. Então, mas o município ele tem um laboratório do qual faz suporte para ele de diagnóstico, né? E aí teve essa suspeita. Mas referente às amostras que chegaram no laboratório do estado, a gente não teve confirmação. Todas negativas? Todas negativas. Varíola do macaco. Nós tivemos, tempos atrás, algumas ocorrências aqui. Como é que está isto? Controlado, não controlado, tudo tranquilo nesse momento com a varíola ou ainda tem casos isolados? Podemos dizer que estamos numa fase tranquila. Temos algumas suspeitas, mas, porém, elas casos acabam... confirmados, doutora confirmados não temos no último mês. Certo. Então, estamos mas nós num momento tivemos tranquilo. esse ano casos de varíola. Tivemos vários casos. Vários casos de varíola. Agora, tudo isso precisa ser falado porque são informações importantes que têm que despertar em nós essa necessidade do cuidado, principalmente no ambiente onde nós circulamos. Nós temos provocado você aqui no Passando a Limpo muito a cuidar exatamente do seu ambiente. Aonde é o seu ambiente? A sua residência, a sua chácara, o seu sítio, a sua fazenda, o seu terreno, né? Terrenos até mesmo que nem são seus, mas de terceiros, que praticamente são abandonados ali ao seu redor. Tudo isso são situações, obviamente, que tem que partir do nosso interesse, não deixando somente para o setor público, porque senão nós somos os principais prejudicados com isso daí. Com relação a esta atenção, qual é o trabalho que a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, juntamente com o LACEN, vem desenvolvendo na questão da conscientização? Temos realizado alguns documentos técnicos orientativos, né, para que todos possam rever todas as informações pertinentes para a gente poder fazer um monitoramento adequado. Temos planejados reuniões também para fazer essa conversa. Estamos estabelecendo algumas estratégias para que a gente também consiga fazer um monitoramento adequado do qual a gente possa fornecer subsídio para que essas pessoas, para que esses técnicos dos municípios tenham condições de armazenar adequadamente essas amostras através do fornecimento de nitrogênio, né, do botijão de nitrogênio. Todos os municípios têm botijão, então a gente tem a pretensão de fornecer o nitrogênio para que eles possam armazenar da forma adequada e até que possa ficar um tempo maior até trazer ao laboratório. Temos também conversado sobre a implantação de pegar alguns pontos estratégicos para a gente colocar freezers menos 80, para poder a gente ter também essa oportunidade de coleta, né, de armazenamento e fora a oferta de capacitação. Então, a gente também tem esse planejamento de capacitar os técnicos para que a gente possa fazer melhor. Antes de finalizarmos essa entrevista, doutora Elaine, alguma atenção especial nesse momento com crianças aqui no estado? A gente tem visto, né, no cenário, que na mídia e tudo mais, que a gente tem tido bastante casos, né, positivos de influenza A, de influenza B, vírus sincicial. A gente está numa época, né, de ocorrência de doenças respiratórias. Saindo do verão, começando o outono, daqui a pouco já vem o inverno. E aí a gente precisa tomar todos os cuidados e eu creio que, tipo assim, um dos principais é vacinar. Né? A gente tem vacina para várias doenças, então é necessário que a gente mantenha esse calendário vacinal, porque só ele pode ajudar a gente. Hoje, o estado de Mato Grosso tem a vacina para todas estas áreas, para atender todos esses públicos no estado de Mato Grosso, doutora Elaine?
Não temos vacina para todas as doenças, né? Mas temos para algumas doenças a gente tem vacina disponível, e aí eu não vou saber dizer para você exatamente como que está esse estoque, porque ele fica em outro setor. Mas a gente tem visto as propagandas, né, do qual o chamamento para que se vá vacinar. Certo. Bom, nesse quesito até o secretário Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, ele tem deixado muito claro que todo o investimento tem sido feito na aquisição desses produtos para que não falte, obviamente, na ponta para atendimento da população. Conversei nessa noite com a doutora Elaine Cristina, diretora do Laboratório Central do Estado de Mato Grosso, ela que é bióloga, doutora de fato na ciência da saúde, podendo esclarecer e prestar informações importantes para Mato Grosso com relação ao trabalho que está sendo feito aqui na capital e esse momento importante que a gente precisa ter, obviamente, todos nós, com relação a essas questões da influenza A, influenza B, varíola do macaco, Ômicron, dengue, Covid e o que mais? É uma lista grande. É grande. É grande, é uma lista grande. É muito grande. E se a gente ficar falando que ele pode até confundir e assustar a população de Mato Grosso. Muito obrigado, doutora Elaine, pela sua disposição de ter estado aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do laboratório e da vigilância laboratorial que realizamos. Perfeito. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência, não sai daí não. Continue comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. De volta com o programa Passando a Limpo, são 19 horas e 58 minutos. Uma comitiva de deputados esteve em Brasília para falar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre a polêmica acerca da lei que proíbe a construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas em toda a extensão do Rio Cuiabá. Isso porque a Abragel, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, e a Confederação Nacional da Indústria questionaram a legalidade da lei no Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União também já se manifestou favorável à ação de inconstitucionalidade da norma. Acompanhe a reportagem, eu mostro para você na tela. O grupo de trabalho que analisa as propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso se reuniu com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para debater o impacto da reforma na economia brasileira. A principal proposta em discussão no colegiado é a que transforma 5 impostos entre federais, estaduais e municipais em um único de valor agregado, o IVA. A matéria aí, pode, isso aí, obrigado. Daqui a pouco eu vou trazer essa matéria. Essa matéria aí é a respeito de uma reunião do grupo de trabalho discutindo a questão da reforma tributária. Eu peço, por gentileza, aí a construção de usinas, né, matéria 9. Depois eu chamo essa matéria, porque esta questão que fala sobre a construção de usinas hidrelétricas é um assunto que está sendo tratado dentro da Assembleia Legislativa, né, envolvendo muita gente grande. É essa matéria aí mesmo. Traz ela para mim, por gentileza, na tela do Passando a Limpo. A polêmica acerca da lei que proíbe a construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas em toda a extensão do rio Cuiabá, aprovada aqui no Parlamento, segue rendendo novos capítulos. Recentemente, uma comitiva de deputados esteve em Brasília para tratar do tema com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Isso porque a Abragel, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, e a Confederação Nacional da Indústria questionaram a legalidade da norma no STF. A Advocacia Geral da União também se mostrou favorável à ação de inconstitucionalidade da lei. Essa discussão agora deve ganhar um reforço em favor da manutenção da lei aprovada na Assembleia. A ideia é criar uma frente parlamentar. São 13 deputados que têm domicílio eleitoral aqui em municípios da bacia do Rio Cuiabá,
nós vamos construir uma pauta comum e vamos pedir audiências com o governador Mauro Mendes. No primeiro mandato meu, eu criei a Frente Parlamentar do Vale do Rio Cuiabá. E agora o deputado Wilson está recriando essa frente. Eu acho que ela é muito importante para discutir principalmente essas questões do Rio Cuiabá, dos afluentes, da Baixada Cuiabana e de toda essa região aqui. A instalação da Frente Parlamentar da Bacia do Rio Cuiabá ainda não tem data para ser realizada. Bem, dias atrás eu estava conversando a respeito disso e eu me atrevi a dizer que a Assembleia Legislativa, ela por si só, não pode chamar para si somente a responsabilidade de definir se é bom ou se não é, se vai prejudicar ou não o Rio Cuiabá. Eu penso que, além de um estudo aprofundado, a gente precisa conhecer o que está sendo feito, né, em outras regiões do país e também em outros países, onde essas pequenas usinas elas são instaladas e elas contribuem para a melhoria da qualidade dos rios e da região, que é algo extraordinário, principalmente exemplos na região europeia, como Suíça, né, por exemplo, Suécia, aonde se tem muito dessas pequenas usinas operando e a qualidade de vida da população é outra às margens desses rios. Então há necessidade de se estudar. Dizer que vai prejudicar, que vai acabar com o peixe, que vai acabar com a profissão dos pescadores ribeirinhos, da população ribeirinha, acho que é muito prematuro para se falar isso, né? Portanto, é importante se discutir isso de âmbito nacional, é importante discutir isso com o governo federal, com a União, mas, sobretudo, também está aberto para discutir esse assunto, de repente, no sentido de novos investimentos para a Baixada Cuiabana, para a região metropolitana. Eu estou acompanhando isso daí. Aliás, já trouxe aqui no programa várias vezes o deputado Wilson Santos para discutir a respeito disso. Hermes, o que aconteceu, meu nobre? Aconteceu uma coisa muito chata lá no Equador. Na onde? Equador, país Equador, Quito. Uma situação chata? Chata. O que seria, no seu entendimento, uma situação chata? O Flamengo perdeu de 2-1, cara. O que é, Hermes? O Flamengo perdeu de 2-1. Hermes, você traz uma notícia desse jeito, eu tô achando que você vai falar uma coisa séria, uma coisa importante. Os flamenguistas já estão... Você vem falar para mim que a coisa chata lá em Quito é a derrota do Flamengo? Pelo contrário, foi ótimo. O Flamengo já perdeu lá em Quito? Na estreia da Libertadores. Perdeu em Quito? O Flamengo perde de virada para o Aucas. Você já ouviu falar de Aucas? Eu nunca ouvi falar. Isso é nome de cachorro, animal? O que é? Você também tá apelando também, né, Não, Aguinaldo? porque... mas você tá falando do Flamengo do Rio? Flamengo mesmo. Você tá falando daquela seleção lá, treinada pelo Vitor Pereira? Ele que é queridinho da sogra dele, né? Você tá dizendo que o Flamengo perdeu para... Qual que é o nome do time? Aucas. Perdeu? Juro que eu nunca tinha escutado esse nome desse time na minha vida. Perdeu de 2-1 de virada. Tem os gols aí pra gente ver ou não? Aqui agora. Tem os gols? Então coloca os gols aí pra gente ver. Vamos colocar em homenagem aos flamenguistas que estão nos assistindo nessa noite. Aí, ó. Porque quando o Corinthians perde, é uma festa, né? O flamenguista manda mensagens, memes, é aquela graça toda, né? Então, já que o Flamengo perdeu pro Aucas. Então coloca os gols. Tem os gols aí? Vamos colocar aqui os melhores momentos aí. Então coloca aí, por favor, os melhores momentos do jogo, né, do Flamengo. Flamengo. Aí, ó o gol. Coloca, Hermes. Tá no ponto. Coloca aqui pelo computador. Por gentileza. Não colocou? Mas então, a hora que você conseguir, Hermes, pode colocar aqui, ó. A hora que você conseguir, você me fala. Tá? Deixa eu trazer aqui uma reportagem. Agora sim eu quero falar de reforma tributária. Não pode colocar. O grupo de trabalho da reforma tributária recebe
recebeu a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, a ex-senadora e ex-candidata a presidente da República. E o debate foi solicitado pelo deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais. O parlamentar propôs discutir quais serão os efeitos positivos da reforma tributária na economia brasileira. Para o deputado Newton Cardoso, este é o principal assunto a ser debatido e deliberado na Câmara neste momento. Acompanhe a reportagem. O grupo de trabalho que analisa as propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso se reuniu com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para debater o impacto da reforma na economia brasileira. A principal proposta em discussão no colegiado é a que transforma 5 impostos entre federais, estaduais e municipais em um único de valor agregado, o IVA. A ministra Simone Tebet afirmou que a complexidade do sistema tributário brasileiro gera um custo administrativo alto para o setor produtivo e é preciso simplificar. Tebet também defendeu um mecanismo de compensação para estados e municípios durante a implementação da reforma. Então, diante desse cenário, eu acredito que uma reforma tributária que seja neutra, no sentido de não aumentar a carga tributária, mas que seja justa no aspecto federativo, garantindo um intervalo de, no mínimo, 20 anos, como parece-me que está se anunciando aqui, onde não tem nenhum município, nenhum estado perca. Faça um fundo para garantir que esses estados e municípios tenham essa proteção. E depois de 20 anos, nos próximos 20 anos, ainda que este fundo vai caindo, eles vão sendo compensados pelo crescimento econômico, que vai, obviamente, gerar mais arrecadação. Eu acredito que é um bom, pelo menos, pontapé inicial. Outro ponto abordado pela ministra foi o excesso de incentivos e benefícios fiscais a estados e municípios para estimular o setor produtivo. Para a ministra, em muitos casos, essa renúncia fiscal praticada nas últimas décadas não trouxe o crescimento econômico e social esperado. Os benefícios fiscais, eles tiveram uma utilidade por um determinado tempo. Eu quero dizer, inclusive, que eu fui uma grande defensora dos benefícios fiscais, dos incentivos fiscais para os estados que não têm a facilidade de serem estados consumidores. Eu mesma, como prefeita, consegui levar, graças aos incentivos fiscais do meu estado, a maior fábrica do mundo de celulose e depois a segunda maior fábrica do mundo de celulose, isso lá em 2005, 2006, 2007. Só que agora, nós estamos diante de um cenário onde todos os municípios e quase todos os estados dão incentivos. Então, virou uma guerra no sistema tributário em que ninguém ganha. O relator do grupo de trabalho, o deputado Aguinaldo Ribeiro, diz que a complexidade do sistema tributário gera, além de perdas econômicas, insegurança jurídica. Quando se fala em reformar, sempre alguém tem medo de ser, por conta desse conceito, de faltar a clareza do conceito, as pessoas acham que no Brasil o setor A, o setor B, o setor C é o setor que paga imposto, quando, na verdade, quem paga imposto é o consumidor, é o cidadão que, por sinal, paga, inclusive, quando a gente promove o benefício fiscal, ministra, nós estamos, na verdade, jogando essa conta para toda a sociedade. E todos aqueles pagam. O que é que nós vamos trazer? O IVA vai trazer? Vai trazer essa clarividência. Nós vamos trazer à luz aquilo que a sociedade hoje não pode enxergar, porque nós temos um sistema que é obscuro. O coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, reafirmou na audiência que o objetivo do colegiado é tornar as regras do sistema tributário atual mais claras e, com isso, alavancar o crescimento da economia. Fazendo um sistema transparente, um sistema sem judicialização, um PIB judicializado. Os países que têm o IVA no mundo é 1%. O Brasil tem um PIB judicializado. Então, acho que, de fato, alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Acho que o nosso sistema é parte desses erros. E ter um sistema que possa também inserir uma base tributária ampla vai ajudar muito a buscar o superávit primário, atingir as metas e mudar a tendência do endividamento do país. Nós temos um problema muito sério aí quando se discute a reforma tributária nesse momento no país. Aonde eu vejo o problema aí? Primeiro que a gente precisa fazer uma leitura um pouco mais ampliada. Por que você acha, você que está me assistindo, que os parlamentares chamaram exatamente a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet,
para discutir quais os efeitos positivos da reforma tributária na economia brasileira. Porque o Congresso hoje, ele está de mãos atadas. O Congresso Nacional, que engloba Câmara Federal e Senado da República, eles não sabem como ajudar a União, o governo federal, a caminhar com a proposta, ainda em 2023, para a tão sonhada e esperada reforma tributária que precisa acontecer agora, nesse ano. Por que eu falo isso? Porque os ministros não conseguem se entender. A linha de pensamento, de entendimento da ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, é uma. A linha de pensamento e de entendimento daquilo que imagina ser o ideal para o Brasil em se tratando de reforma tributária, da parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é outra. Não bastasse isso, da diferença de entendimento do ministro Fernando Haddad e de Simone Tebet, eles que estão medindo força e poder no país, nós temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pensa também completamente diferente do ministro da Fazenda e da ministra de Planejamento. Ou seja, eles estão ali se pegando entre eles, tentando, obviamente, fazer prevalecer a vontade de um, em detrimento da vontade daquilo que se faz necessário ser discutido hoje no Brasil. E não bastasse a divergência de entendimento com relação à construção de uma proposta para início da discussão da reforma tributária com o Congresso, eu estava acompanhando uma fala do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, do PSB, que disse ontem, terça-feira, dia 4, que acredita ser possível ter mais de uma alíquota na reforma tributária para atender setores que estão preocupados, entre aspas, com essa questão da reforma tributária. Ou seja, ele deixa muito claro e evidente que para que a reforma tributária seja implementada nesse país, é preciso atender segmentos. Ora, se vai atender segmentos, então essa reforma tributária, ela não vai sair do papel. Porque em abrindo essa discussão para atender alguns segmentos próximos ao governo, vai ter que abrir para todo mundo. E aí nós vamos ter um problema lá no Congresso, com os parlamentares que não vão aceitar. Porque cada um dos parlamentares, 513 na Câmara Federal e 81 no Senado da República, também tem os seus interesses e defende as suas categorias e as suas classes. Então eu percebo, amigo e amiga, e não sou pessimista não, eu sou muito otimista e esperançoso, mas do jeito que estão conduzindo essa reforma tributária no país, sabe quando que ela vai sair do papel esse ano? Nunca. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência, trazendo muito mais informações. Continue comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. De volta com o programa Passando a Limpo. Hermes, abre espaço aí para os nossos queridos amigos aí de longe, de perto, participando, mandando mensagem no nosso WhatsApp 999300012. Vem comigo aqui, Álvaro, por gentileza. Eu quero mandar um abraço, Agnello. Isso. Pro Agaminon, lá de Sergipe. Ele está em Nossa Senhora da Glória. Agaminon? Agaminon. Lá em Sergipe? Sergipe. O nome da cidade dele é Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Muito obrigado, Nordeste. Agaminon. Puxa, está nessa cidade Aqui, bonita aí, hein, rapaz. Sergipe é bicho, é uma região linda demais, né? Eu não conheço ainda, mas dizem que é muito lindo, né? Tem umas praias lá. Eu vou falar para você, viu? Não fala de praia não, porque
Eu tô com saudade. Ai, ai, ai. Você podia fazer uma graça a qualquer hora, né, Se alguém for pra Aguinaldo? praia, por favor, traz uma garrafinha plástica comigo com água salgada e um pouquinho de areia no saco plástico para mim chegar assim, passar na cabeça areia e depois vir com a água salgada, só pra me ter a sensação de que eu tô tomando um banho de mar. Você podia fazer uma graça a qualquer hora, né? Assim, chegar com umas passagens, falar, ó, eu comprei pra você, pra sua esposa, pros seus filhos. Olha, Hermes, seu bolso é o meu guia. Fique tranquilo, viu, amigo? Eu tô Fique à vontade. tô esperando, quem sabe um dia, né? Fique à vontade. Você aproveita, só o valor desse relógio que você tá com ele no braço aqui, já dá para garantir uma ida nossa lá para Califórnia, Miami Beach, você tá entendendo? Fica lá uns 20 dias na América do Norte, ali passeando por ali, tá? Comprei um chiclete só com a Plock venda veio desse junto. relógio aí. Você sabe, eu comprei um chiclete Plock, aí ele veio junto. Ah, sei. Chiclete Plock, sei. Você ganhou um relógio, aí fui lá e troquei. Não, eu sei. Tá aí, relógio, essas coisas é tudo à base de troca. Coloca aí pra nós. O Edson Martins tá dizendo o seguinte, Aguinaldo. Programa Tops da Galáxia. Coloca aí, Emerson. Edson Martins. Lá de Barra do Bugres. O Edson Exatamente. Martins, muito obrigado aí, viu? Muito obrigado mesmo, viu, querido? Agradeço a você. E a TT Prado também, um grande abraço. Aguinaldo, boa noite. Infelizmente, esse caso aí da creche em Santa Catarina é apenas mais um caso. Nunca foi feito. Não é feito e nunca será feito nada pela segurança no que depender dessa política. Muita gente fala que eu sou falador ou até doido, mas quando o militar estava aí, dificilmente isso acontecia. Aí o supermercado em Rondonópolis, mais um caso. Se prenderem os artistas, hoje, amanhã estarão soltos. Não temos respaldo. Para mim, aqui nunca houve ditadura e sim regime militar. Ditadura é quando tem um ditador e só. Obrigado aí pela sua manifestação, viu? Quem mais? Boa noite, Aguinaldo. Sou Lucinéia, da comunidade Nossa Senhora Aparecida, Sadia 1. Quero mandar um alô para todos da minha comunidade, minha família e todos os espectadores. Fica com Deus. Um abraço, Lucinéia, um abraço para todos aí nessa região da Sadia, tá? 1 e 2. Boa noite, sou de Sorriso, Edna Castro. Edna, um beijo para você e a todos aí em Sorriso. Obrigado pela audiência. Como que é? E aí, beleza? Bruno, só Corinthians, Bruno Gomes, né? Está dizendo que ele é flamenguista, porém, mas ele perdeu, foi roubado. Não. Peraí, meu lenço não está aqui. Mas senão eu vou mandar um lenço para você, tá? Para de chorar. Tá? Boa noite, José Dimas de Sorriso. Muitas usinas via escadas de peixe para ele subir para o lago da parte de baixo, então não atrapalha em nada. Eu andei olhando isso daí, viu, Zé Dimas? Eu andei olhando algumas regiões na Europa que tem essas usinas, cara, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu não conheço totalmente o projeto que se propõe aqui para a Baixada Cuiabana, mas não deve ser diferente. Boa noite, um negócio é uma usina dessa na Europa, outra é fazer uma Brasil, onde a fiscalização funciona meia boca, certeza vai danificar o Rio Cuiabá, não tem como comparar com os países que você citou lá funcionam as leis. Bom, isso você tem total razão, lá a questão ambiental, ela é tratada de uma maneira um pouco diferente da nossa aqui. Aguinaldo. Estou vendo o quê? Estou vendo uma similaridade na sua gravata com alguém. É o Marcos da onde? É o Marcos da onde? Da Serra Azul. Condomínio residencial Serra Azul. Ô, Marcos, é parecida mesmo, né, Marcos? Você ganhou dele, Aguinaldo? Não, eu tô assim com ele, ó. Estou assim com o presidente Lula. Aliás, até eu recebi um convite da presidência para ir a Brasília, obviamente, para conhecer o trabalho que está sendo feito lá. Sim. Eu recebi um convite para ir para Brasília. Eu acredito. Entendeu? Agora, a minha preocupação é outra. Nós já demos essa notícia aqui. A minha preocupação é outra. Nós já demos essa notícia aqui e tem gente que está falando que não. Tem algumas pessoas que é da própria aliados do presidente da República que estão dizendo que ele não está se respondendo mais por si. E isso é verdade. Eu estava vendo uns vídeos hoje que chegaram para mim. Não, estão preocupados com a saúde mental, sim, dele. Ele não está respondendo. Ele não está mais respondendo. Isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele não está falando, ele pode não tem mais ler aí, concordância. pode pesquisar, vocês vão ver. Há um grupo de pessoas ligadas ao presidente da República que estão preocupados,
né, com a saúde Ele é um senhor, física, né, Agnello? com a saúde física e a saúde mental dele. Ele tem né? 76 anos, não é isso? Então, um senhor de então idade. existe exatamente alguns que dizem que ele está iniciando com um problema conhecido como debilidade ou fraqueza mental. Esquecimentos, às vezes perde um pouco o rumo e a direção das palavras, das atitudes, né? Isso existe, não é brincadeira não, gente, não estão brincando com coisa séria. É verdade. Tá? Não estão brincando com coisa séria não, tá bom? Tem mais intervalo ou já estamos na reta final? Estamos na reta final já, né? Acabou os intervalos, né? Hermes, estamos chegando no final do programa, 20 horas e 25 minutos. Agradeço e abraço para todos os flamenguistas, principalmente o Toninho de Souza, que chegou aqui agora, está muito feliz. O time dele... o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu, mas não tem problema. O Flamengo vai ganhar lá no Rio. Né? Enquanto o Vitor Pereira estiver no comando do Flamengo, o Flamengo vai ser vitorioso. Isso é fato. Né? Bem, eu quero agradecer a você pelo carinho, pela sua companhia e também pela sua audiência. Você que está conosco em muitos lugares aqui do estado de Mato Grosso, até mesmo de fora. Eu desejo a você a paz do Senhor. E eu quero terminar o programa agradecendo também toda a produção do Passando a Limpo. Eu quero terminar o programa pedindo a sua licença mais uma vez para fazer uma rápida reflexão com você, extraída no livro de Efésios, capítulo 6, do livro de Efésios. E aqui diz o seguinte, verso 1 em diante: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe, amigo, amiga, você que me ouve, eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Meus 2 filhos, o caçula tem 33 anos, o mais velho vai completar 37 anos. São casados, formados, graças a Deus. Eu costumo dizer que Deus tem sido muito bondoso e generoso comigo, e assim foi também com a minha esposa, ao qual estou com ela já há 38 anos. Uma coisa tem preocupado demais, é a maneira como hoje os lares estão sendo constituídos, construídos. Deixa eu dizer uma coisa assim muito direta a você, pai e mãe. Escute bem o que eu vou dizer a você, filho e filha, porque amanhã ou depois vocês também vão ser pais e mães. Guarde bem o que eu vou dizer para você. Um lar, uma família que não tem a presença de Deus, ela está fardada ao fracasso. Você pode ser feliz no seu trabalho, na sua profissão. Você pode ganhar dinheiro para comprar uma casa maravilhosa, um carro importado. Você pode construir uma empresa maravilhosa, extraordinária, com dezenas e centenas de funcionários. Você pode ser bem-sucedido profissionalmente. Você pode alcançar os sonhos e desejos que você sempre possuiu e construiu ao longo da sua vida. Você pode conhecer lugares maravilhosos, viajar para onde você quiser, ter os melhores amigos, os mais influentes, comer a melhor comida, beber da melhor bebida, vestir da melhor roupa. Você pode tudo. Mas você nunca vai ser feliz, sabe por quê? Porque vai haver um vazio na sua vida todas as vezes que você pensar na sua casa, na sua família. Porque não adianta você ser feliz fora e não ser feliz dentro de casa. Cabe aos pais hoje a maior de todas as responsabilidades, que é unir a sua família, mas não em torno de si próprio, mas da palavra de Deus, porque o lar que não tem a presença de Deus
é um lar fardado ao fracasso, à destruição, à tristeza, à dor, à separação. Eu quero muito que você pense nisso, para que você seja feliz por completo, porque a completa felicidade não está naquilo que você possui, mas naquilo que você pode receber da parte de Deus. Se você ama o seu filho ou a sua filha, se você ama a sua família, a prioridade para você tem que ser ela. Não é o dinheiro, não é nenhuma outra coisa, porque nada disso vai lhe trazer a felicidade que você precisa. Pense nisso em nome de Jesus. Shalom.